Eu vou te contar o como eu fui prisioneira do vício da pornografia e como eu consegui me libertar disso. Fica eu já sabia porque eu li o título antes de separar o vídeo, mas é muito engraçado só eu falar isso. As palavras, mestre, as palavras, passa. Se num lar religioso eu ia na igreja, fazia leitura na igreja, mas eu confesso que eu nunca me preocupei em conhecer verdadeiramente Jesus. Viver uma vida, sabe, que agrade a Deus e muito menos uma vida de relacionamento com o Senhor. Então, basicamente... Aí, viver uma vida de relacionamento contigo mesmo, né? É verdade, é isso aí. Amor próprio, amor próprio. Basicamente, eu ia na igreja sábado à noite, no mesmo dia eu saía da igreja já em pé de guerra com a minha família, reclamando, saía no mesmo dia já pra aprontar com as minhas amigas, enfim. Tá, mas a gente quer ouvir a outra história, é a outra história que a gente quer ouvir. E quando eu tinha aproximadamente 8 anos de idade, eu tive o meu primeiro contato com a pornografia. Na época, eu não tinha acesso à internet com as crianças. Eu não quero ouvir que ela conte dela criança, quero ouvir que ela conte dela adulta, assim não tem graça. Vocês têm hoje em dia. Eu não posso fazer piada com isso. Então eram aquelas fitas cassete, sabe, que você precisa rebobinar e até mesmo... Pô, cara, não dá pra ela falar de fita cassete, fazer assim e... Não. Aquelas fitas cassete. Alguns DVDs. Eu encontrei uma dessas fitas cassetes em casa e por curiosidade eu coloquei e vi aquele filme. Ai, e eu lembro que eu achei aquilo muito diferente. E a partir daí, algumas vezes eu esperava os meus pais saírem de casa pra eu ver mais o que mais tinha naquelas fitas, naqueles DVDs. Pô, o pai dela tinha uma caixa do negócio, cara. Que é isso, mano? Ô, tinha locadora lá, era isolado. Mas então, não, tinha que ter uma caixa em casa. Primeiro comentário que eu quero fazer pra você aqui. Ninguém começa um vício de uma hora pra outra, né? Na primeira vez que acessa aquilo já virou um vício. Não, primeiro você vai ver aquilo por curiosidade. E aí fica a pergunta, a igreja é um vício? Diferente. Depois isso se torna um passatempo, aí depois aquilo evolui para um hábito e quando você vê, aquilo já invadiu a sua rotina, a sua vida e se tornou um vício. Ou ela podia falar de praticamente qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Então eu conheci a pornografia quando eu era muito criança ainda, né? Depois de alguns anos na escola, as amiguinhas começaram a falar sobre isso. Eu lembro que a gente se reunia para fazer trabalho na casa de coleguinha. Todo mundo se reunia em frente ao monitor e ficava... Ai, meu Deus do céu, agora essa mulher vai contar umas histórias escabrosas aqui no YouTube. Já avisei que vai dar merda isso. Tava vendo aqueles filmes, né, por curiosidade. E o tempo foi se passando e foi intensificando cada vez mais a frequência que eu acessava aquele conteúdo. Primeiro era de vez em quando, aí depois era uma vez por semana, aí depois era todo dia, até que aquilo se tornou várias vezes no mesmo dia. Isso aí é pra matar gente. Pra você ter uma ideia, eu estava tão viciada em pornografia a ponto de eu ter sintomas físicos quando eu não acessava. Então eu tinha enxaqueca, falta de foco, falta de... Tinha tesão quando não acessava. De concentração, palpitação, ansiedade, tremedeira. Então eu acessava aquilo de 5 a 6 vezes no dia porque eu sentia que era aquilo que me daria um gás para eu conseguir me concentrar, fazer aquilo que eu precisava, enfim. Stop it. Get some help. E a pornografia realmente te faz acreditar com o tempo que ela é capaz de te dar motivação, energia, gás para realizar as coisas. Só que esse combustível é um combustível que te engana. Imagina o seguinte, você acender uma fogueira com lenha, o que acontece? O fogo vai durar mais tempo porque a lenha é para isso. Mas imagina agora você acender uma fogueira de papel. Vai queimar mais rápido e logo vai apagar. Então, o lance é que é pra ficar com tesão mais tempo. É isso que ela fez um vídeo pra dizer que é pra ficar com tesão mais tempo. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Então eu vou fazer mais vídeos sobre esse tema e daí eu vou abordar, né, as alterações químicas também que acontecem no cérebro que gera procrastinação, ansiedade, baixa autoestima, falta de foco. Você não imagina quantas consequências e... Depressão, TDAH, tudo culpa da pornografia. Ah, agora eu entendi! Então eu cheguei num ponto que eu estava viciada em pornografia, acessando mais de 5, 6 vezes ao dia. E chegou num período que eu me sentia muito culpada, mas mesmo assim eu não conseguia parar com aquilo. Parecia que eu dependia daquilo. E aí a culpa me gerou vergonha, me gerou amargura, raiva de mim mesma. Eu me tornei uma pessoa azeda, raivosa, amargurada.
Então eu fui buscar terapia com psicólogo. Have you ever fucked on cocaine, Nick? It's nice. Fiz terapia durante 1 ano, tratamos várias coisas da minha vida e adivinha, não consegui falar sobre pornografia. Eu tava convencida que isso era vergonhoso demais. E olha, eu vou te contar, pornografia é igual droga. Não me misturo com viciado e nem com vagabundo. Você vai aumentando a dose, aqueles filmes normais não te satisfazem mais. Ué, já era 6 vezes, né? Daí ela, sei lá, aumentou pra 10. Aí, os filmes normais não estavam satisfazendo. O que é um filme anormal agora nesse nível aqui? É pra matar gente. Cada vez mais vai procurando o que tem mais emoção, aquele que tem mais estímulos, mais gatilhos. E quando eu acessava, eu abria 30 abas pra pegar a parte mais emocionante de cada uma. E depois que terminava aquilo, me dava muita vergonha, muita culpa e também muito nojo. Sexo é feio, né? Visualmente feio. São 2 pessoas peladas, suadas, que já é feio. A respiração ofegante, uma expressão perdida, né? De pouco raciocínio. Movimentos descoordenados, secreções correndo, gritando palavras que vêm do inconsciente, ou seja, todo tipo de absurdo. Fora os pensamentos, né? Envolvendo parentes e amigos que invadem a nossa mente nos momentos mais vergonhosos de prazer. E quando então completou 1 ano que eu tava fazendo terapia e eu não consegui me abrir, né? Eu suspendi, só que eu tava no ápice do vício. E quase 1 ano depois, uma cliente minha me convidou pra tomar um café. Ela já tava me convidando há 2 anos pra ir conhecer a célula e na igreja que ela frequenta. A gente tava mais de 6 meses tentando marcar esse café e não dava certo. Como era de costume, eu tinha uma rotina. Eu acordava logo pela manhã, acessava aqueles conteúdos, depois eu me sentia mega culpada. E eu tava já numa fase... Aí depois acessava de novo pra perder esse negócio que ela tava se sentindo culpada, depois acessava de novo. Não tinha nem vontade de sair de casa. Né? Então, a vontade era acessar de novo. Naquele dia eu acabei de fazer aquilo, tava me sentindo culpada, o meu celular tocou. Era minha amiga, até então era apenas a minha cliente, me convidando pra tomar um café. E eu no impulso, eu lembro que eu nem pensei muito, eu falei, pode ser agora? Ela disse, pode, né? Cheguei lá, elas estavam em 3. A gente começou a tomar um café, a conversar, e eu não sei como. E entrou no assunto de pornografia de um jeito muito leve. Sei. Mas aquilo me incomodou, né? Eu pensei, nossa, como ela falou disso de uma maneira tão leve? Levantei da mesa e fui até o banheiro. E tinha um espelho na parede daquele banheiro. E eu olhei... Aqui que vai vir a coisa da igreja, né? Olhei pra mim no espelho e eu falei, quer saber? Vou pedir ajuda dela. Já avisei que vai dar merda isso. Falei assim pra elas, olha, eu nunca tive coragem de falar sobre isso, mas eu senti que eu posso pedir ajuda de vocês. Olha, mano, eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito. E aí eu comecei a contar tudo. Contei tudinho. Pô, imagina as crentes ouvindo aqui, ó. Conta, amiga, conta. Ela me ouviu, depois ela falou o seguinte, Lu... Que é masturbação? O Espírito Santo, há 2 semanas atrás, me avisou que uma mulher iria pedir a minha ajuda em relação à pornografia. Eu não sei... E aí saiu falando de pornografia pra todo mundo pra ver se alguém dizia, é comigo. É eu que quero falar sobre isso. Depois que eu falei pra ela, ela já tava com um plano devocional A devota sonhando com pornografia, pelo amor de Deus. sobre pornografia, me orientou através da palavra. Foi naquele momento que eu senti algo realmente queimar dentro de mim, como eu nunca tinha sentido antes. Nice. Eu recebi o fogo do Espírito Santo. E daí a gente orou, me entreguei pra Jesus. Como é? Não pode fazer videocassete e eu me entreguei pra Jesus. Não dá. Senti o fogo do Espírito Santo e me entreguei pra Jesus. Não dá. Então eu cheguei em casa, comecei a ler, a estudar a Bíblia. Antes, por mais que eu lia um pedaço ou outro da Bíblia, sempre parecia muito difícil de entender. Você é burro, cara, que loucura. E a partir daquele dia, Olha, difícil não sei se é. Agora, que é tedioso, é. parece que a palavra se tornou viva e sempre que eu li, o Espírito Santo estava falando comigo. Eu tenho um probleminha. Né? Claro que esse foi um processo final da velha Luana para nascer a nova Luana usando a pornografia como Usando a pornografia. Ela ficou viciada em pornografia para poder conhecer o Espírito Santo. Agora eu entendi. Por isso que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Reflita 1 segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Gente, mas vício é um problema, sempre vai ser, né? E não é porque é engraçadinho, né? Parece engraçadinho, ao menos pra mim, que ele não deve ser levado a sério. O que me espanta aqui um pouco é a forma como ela fala sobre isso. E por isso eu não consigo dar credibilidade pra esse vídeo. Talvez esse vídeo não vá pro ar, mas se ele for... é por conta disso. Realmente me parece ser falso. E por isso eu não tô acreditando muito no que eu tô vendo.